Segundo Samuel 6, a partir do verso 12, lemos assim: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Você pode me abençoar nesse momento? Estenda sua mão na minha direção e peça para Deus falar com você através da minha vida. Em nome de Jesus, vem nos alinhar com aquilo que está no teu coração, meu Pai. O Senhor que nos criou, o Senhor que nos fez. Vem nos fortalecer nessa noite, vem nos trazer as bases daquilo que o Senhor espera de nós. No nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós temos aqui uma história sobre o rei Davi. E quando a gente olha para os adoradores da Bíblia, eu acredito que Davi é aquele que mais deixou exemplos de adoração para a gente. Deus usou Davi para escrever uma boa parte do livro de Salmos. Davi era um adorador bem completo. Davi compunha músicas para Deus. Davi tocava para Deus. Davi cantava para Deus. Davi dançava para Deus. Então ele entendia de adoração. E aquilo que ele viveu nesse dia e foi registrado para o nosso ensino, eu tenho certeza que vai trazer cura para cada ministério de adoração aqui nesse momento. A gente está procurando gravar isso também para, de repente, aquele que veio sem trazer o ministério inteiro, se sentir que isso vai, de alguma forma, abençoar o seu ministério, poder passar isso também. Irmãos, a gente vê aqui a seguinte situação: Davi, feliz da vida, celebrando diante do Senhor, ele começa a dançar de uma maneira livre, de uma maneira espontânea. Eu sei que existem várias manifestações de dança, e eu não quero aqui criticar nenhuma delas, eu acredito que cada uma tem o seu lugar. Existe aquela adoração que você, aquela dança, perdão, que você faz diante das pessoas, como qualquer outra manifestação artística, uma dança que você transmite uma mensagem para alguém. Eu respeito também, ela tem o seu lugar, mas não é disso que eu vou falar nesse momento. Essa noite eu quero falar para vocês desse tipo de adoração com dança que a gente aprende com o Davi, onde a plateia é Deus.
onde ele se move, ele se movimenta em grande alegria, em grande celebração, preocupado com quem está vendo ele, que é Deus. E nesse momento está ali a esposa dele, uma das suas esposas, da janela. E quando ela vê Davi fazendo aquele gesto, ela fica escandalizada. E ela o despreza em seu coração. E queridos, por conta disso, por conta dessa crítica, por conta de não entender aquilo que estava acontecendo, por conta daquilo que hoje a gente chama de farisaísmo, essa mulher ela acaba ficando infrutífera. Farisaísmo gera esterilidade, faz com que as pessoas não gerem frutos para Deus. E eu quero dizer para vocês que Mical está presente no nosso meio. Será você Mical ou será você Davi? Até o final dessa rápida ministração você vai chegar a uma conclusão. E olha, queridos, enquanto eu estava fazendo a divulgação desse evento, eu coloquei na página lá do Facebook, uma Mical entrou lá, não sei quem percebeu. Mas Jesus está voltando, interrogação, interrogação, interrogação. Escandalizado, como pode o povo dançar numa igreja? Essa Mical, um tempo atrás eu compartilhei, a gente dançando aqui na chegada do nosso retiro, uma felicidade daquelas, gente sendo libertada de tudo quanto é coisa das trevas, dançando, feliz da vida, cantando, eu fui comprado, justificado. Pensa um motivo para você dançar na presença de Deus, aquele povo tinha, e a gente filmou isso, colocou na internet, né, compartilhando a nossa alegria, e outros colegas pastores foram lá, é isso aí, Deus é maravilhoso, e esse colega pastor, esse Mical, entrou lá e perguntou assim, isso aí é uma igreja? Houve vontade nessas horas de falar, não, é uma boate, você não está vendo um culto, uma cruz de todo tamanho, lá deve ser uma boate esse trem. Mas aí eu respiro fundo, oro por ele, deixa Deus trabalhar. Outro pastor foi e respondeu, o que está acontecendo aqui, algo para a glória de Deus e tal, e falando uma porção de coisa. Da onde isso veio? Eu te falo, do inferno. Mas não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, meus irmãos, porque desde o início da história da igreja, os primeiros anos da igreja, Satanás plantou uma mentira no meio do povo, de que aquilo que se relacionava ao corpo humano era uma coisa ruim. Satanás criou um grupo chamado de gnósticos, que eles falavam que toda a matéria era ruim, e por isso Jesus nem tinha vindo em carne. Jesus era tipo um fantasminha, porque Jesus não podia ter corpo, essa coisa obscena. E aí com isso, o que foi acontecendo? Isso foi entrando para dentro da igreja, ao ponto do povo virar uma coisa estranha durante a Idade Média, ao ponto do povo criar uma religiosidade tão distante daquela que a Bíblia ensina, que até rir era uma coisa demoníaca. As pessoas tinham que fazer aquela cara infeliz. Ué, mas eles não são o povo de Deus, não são o povo de Jesus. Mas eles tinham que ficar assim, qualquer tipo de expressão de alegria. Tinha religiosos que falavam, dentro do cristianismo, se você começar a dar risada aí, a sua cara vai ficar igual a do capeta. E o povo ficava todo mundo assim triste. O que era isso? O próprio Satanás querendo oprimir o povo, querendo trazer infelicidade. O evangelho de Jesus é uma coisa leve, é suave, é alegria no Espírito Santo. Onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. E veio a reforma protestante, restaurando várias áreas da igreja, mas essa cultura acabou ficando. Os puritanos, a gente percebe isso, todo mundo muito sisudo, pessoal com muito mais medo de Deus do que essa sensação de leveza. Vocês não têm noção. Eu fico feliz de ver essa liberdade que a gente tem nos cultos. Na minha infância, gente, a galera era excluída da igreja se dançasse. Quem aqui é dessa época? Olha aí, se dançasse na igreja era capaz de ser excluído. Ia para a assembleia, ficava de banco, era mandado embora, porque tinha dançado. E meus irmãos, a gente precisa olhar sempre para a palavra, a gente precisa sempre olhar para a Bíblia, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz no Salmo 150, louvai ao Senhor com dança.
Existem igrejas hoje dizendo coisas do tipo assim, não, mas a gente tem que ver o Novo Testamento, porque no Novo Testamento não tem como expressão de culto. Conversa fiada de gente tentando forçar a barra na Bíblia para justificar a sua própria religiosidade. A base da igreja cristã em adoração sempre foi o livro de Salmos. Jesus usou o livro de Salmos. Jesus cantou salmos com os seus discípulos. E meus irmãos, Jesus chega a falar de dança com muita leveza. A gente vai ver isso amanhã por 2 vezes. Com a tranquilidade que Micael não consegue ver. Você sabe por quê? Porque Papai do Céu fez o seu corpo. E Ele fez o seu corpo para servir em culto a Ele. A gente vê lá no livro de Romanos, capítulo 12, no iniciozinho do capítulo, dizendo que o culto racional que a gente apresenta a Deus é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando Deus foi fazer o homem, sabe o que Ele fez? Primeiro Ele fez o corpo, e aí Ele soprou o Espírito no homem, e o homem se tornou a alma vivente. E tem gente que por causa disso fica separando, dizendo que o homem é espírito, é corpo, como se fosse alma, como se fossem coisas separadas, mas meus irmãos, está tudo interligado. Você não só mora num corpo, mas você também é um corpo, é parte de você. Tanto que na ressurreição dos mortos, quando o seu corpo nem existir mais, Deus vai fazer um novo corpo para que você continue tendo corpo. Era o princípio dele. O corpo na Bíblia não é uma coisa obscena, não é uma coisa pecaminosa. O corpo é para a glória de Deus. Existe algo, meus irmãos, relacionado à adoração, que tem a ver com como a gente se move com o corpo. Eu não tenho tempo aqui para explicar todos esses processos para vocês, mas eu quero simplesmente trazer à memória, quando a Bíblia fala para a gente adorar levantando as mãos, não poderia ser simplesmente um elevar de coração, mas manda levantar as mãos, o seu corpo expressando algo que Deus quer. Quando manda você se colocar de joelhos, do mesmo jeito, é o seu corpo que está fazendo algo para a glória de Deus. Quando manda você se lançar ao chão, colocar seu rosto em terra, quando manda você aplaudir, são expressões corporais. E quando manda, porque a Bíblia manda, além de dar muitos exemplos, que a gente o adore, o louve com dança. Da mesma forma, meus irmãos, é o corpo da gente que entra em ação. Eu queria ler 2 versículos para a gente, que são muito importantes. Eu separei muitos, mas a gente não tem tempo, só para vocês terem uma noção. No livro de Salmos, que como eu falei é a nossa base sobre adoração, que diz o seguinte: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Perceba que está a alma, está o coração e está a carne exultando pelo Senhor. Percebe que está tudo aquilo que é o ser humano diante de Deus em adoração. Outro texto que eu separei para vocês, Salmo 63, 1, e olha só, de Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Eu quero que vocês percebam algo nesse texto, que é o seguinte: não se trata simplesmente de uma coisa da sua alma ou do seu espírito. O corpo, para esses homens que eram grandes adoradores do Senhor, ele faz parte disso. O grande desafio para a gente, e é nesse ponto que eu quero chegar nessa noite, é você conseguir adorar a Deus com tudo isso que você é, com o seu corpo, com o seu espírito, com a sua mente. Você sabe por quê? Porque olha, tem muita gente que começa a adorar a Deus e não consegue juntar essas coisas. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sou um péssimo dançarino, mas eu não deixo de dançar, porque eu sou obediente a Deus. Eu entendi essas coisas, mas eu sou músico, eu toco instrumento, e olha, quando a música é muito difícil, às vezes a gente está tão preocupado com a cifra, com as coisas que a gente tem que fazer, olhando um para o outro no ministério de louvor, que sabe o que acontece? A gente não consegue adorar. O nosso corpo está executando ali o movimento, os dedos,
Mas a gente muitas vezes não consegue prestar a adoração necessária. E você sabe o que acontece? A igreja muitas vezes não desata em adoração, porque quem está sendo aqui referência não consegue desatar em adoração. E o ministério de dança, será que isso acontece? Queridos, quando a Bíblia fala louvar o Senhor com dança, está falando a dança no meio de um tanto de instrumento. Adore com isso, adore com instrumento tal, com aduf e com dança. Fazendo uma alusão que o nosso corpo funciona como um instrumento nas mãos de Deus. Quando a gente toca um instrumento, o nosso esforço é que o instrumento seja uma extensão do nosso corpo. Na dança isso é mais grave, porque o seu corpo já é o seu corpo, já é você. E aí o que acontece quando a galera está aqui dançando? Isso aí não acontece lá na sua igreja não, né? O pessoal faz aquela cara carrancuda, complicada assim, com medo. Cola o olho em quem está do lado. Ou às vezes foca o olho no chão assim, não vou olhar para ninguém. Um medo, um terror muito grande. Você sabe por quê? Eu vou chegar no porquê. Deixa eu explicar primeiro o que está acontecendo. Você não está conseguindo adorar os corpo, mente e espírito. Quando eu vou tocar um instrumento e eu já domino aquelas notas, que eu fecho o olho, eu falo com Deus, eu nem vejo mais o que a minha mão está fazendo. Eu simplesmente desato, levanto aquela adoração diante de Deus, na dança do mesmo jeito. Na dança do mesmo jeito. Você sabe por que não acontece sempre assim? Presta atenção. No início você talvez não concorde comigo, porque você está dançando para Mical. Você ainda não está dançando para o Rei dos Reis. Olha, acontece uma coisa interessante aqui, porque Mical vem falar para o rei que aquilo que ele estava fazendo era humilhante, que ele estava se rebaixando, que o pessoal estava vendo a roupa debaixo dele, porque ele dançava e ficava levantando a roupa, e ele não estava nem aí. E aí de repente vem aquela mulher e começa a falar: você passou vergonha na frente, não era nem dos empregados, das empregadas dos empregados. Ela quis rebaixar ele lá embaixo. Aí ele vira e fala assim: olha, eu vou me humilhar, eu vou me rebaixar ainda mais. Você sabe por quê? Porque era para Deus. Eu tenho aprendido uma coisa: onde há vergonha, há vaidade, há orgulho. Sabia disso? E muitas vezes onde há medo também. Quantas vezes eu vi situações acontecerem em ministério de dança da seguinte forma: eu não vou mais nesse ministério de dança não, porque eu estava lá dançando e não sei quem riu de mim, e não sei quem virou e falou alguma coisa de mim. Você estava dançando para você. O centro da atenção era você. Você estava aqui procurando a aprovação de homens. Isso é sutil, a gente entra muitas vezes sem ter essa noção. E a gente está dançando preocupado com a opinião alheia, porque a gente não está dançando para ele, a gente está dançando para Mical. A gente quer receber a glória, o elogio. Olha, o ministério de dança lá da minha igreja, o pessoal não dá importância. O pastor não dá muita moral para a gente. E não sei quem não chama a gente para não sei quem, tal. Você está dançando para quem? Para quem você está dançando? Por que quando a gente chega e chama as pessoas para dançarem aqui à frente, as pessoas sentem vergonha de vir? Vão rir de mim. Você sabia que riem de mim todas as vezes que eu danço? Por que será? Por que será? Quando riem de mim, sabe o que eu faço? Eu rio de volta, numa leveza. Marcos André estava rindo de mim, eu estava rindo dele. O pessoal fazia um negócio quando fizeram algo nessa geração. Aí eu vi, eles estão dando a roladinha. Eu não faço assim. Irmãos, eu fui ministrar numa igreja lá em Jacaraí, e o pessoal estava tocando aquela canção: dá vontade de pular. E detalhe, nem o ministério de louvor estava pulando. Mas estava tão gostoso. Você sabe o que eu fiz? Eu comecei a pular sozinho, meus irmãos, porque eu estava dançando perante o meu Deus. Perante o meu Deus. Essa é a fala de Davi. É isso que precisa entrar no coração da gente. Onde
tiver vergonha na hora da dança, você não está dançando perante Deus, você está dançando perante os homens. Você está sempre querendo uma aprovação das pessoas. Deus fez o seu corpo para isso. É natural. A dança é uma coisa natural. Eu acho massa quando eu vejo as criancinhas pequenas. Porque um bebê, como eu costumo dizer aqui na igreja, é aquilo mais perto de alguém zero de cultura que a gente tem. Mais perto daquilo que Deus fez, sem muita interferência e corrupção dos homens. E você começa a tocar uma musiquinha para um bebê, e o que ele faz? Ele começa a balançar. Andrezinho, meu sobrinho, 1 ano e pouco, em pezinho aqui, e o pessoal tocando reggae, aquelas perninhas gorduchas que dá vontade de morder, né? Fazendo assim no ritmo da música. É dos pequeninos que vem o perfeito louvor. É dessa simplicidade que a gente precisa. Amanhã a gente vai aprender mais sobre essa dança congregacional, essa dança livre. Como eu falei, eu não tenho nada contra a dança preparada, a dança que você faz para transmitir alguma mensagem, mas quando a gente olha para a dança como adoração, a sua plateia está no céu e você tem que estar livre de uma porção de coisa que te prende. O seu olhar, a sua preocupação não pode estar na Mical. Olha, por muito tempo fui resistente até a incentivar certos modelos de ministério de dança nas igrejas. Você sabe por quê? Porque era só problema. Era um poço de vaidade, de conflito, em que as pessoas não conseguiam adorar, era sempre briga, e trocava líder e menina saía e arrumava problema um com o outro. E queridos, quando a gente entende que a nossa plateia está no céu, tudo isso passa. Você só se ofende quando tem orgulho dentro de você. Você só se ofende quando ainda tem orgulho dentro de você. Se você estiver dançando para Mical, você vai ficar muito bravo. A Mical chega para dizer alguma coisa para você, você vai para casa doído, porque aquilo ganhou um espaço tão grande no seu coração. Mas se você está dançando para Deus, é uma leveza, é uma tranquilidade tão grande, é algo tão natural. Nós temos um alvo aqui na nossa igreja. Você sabe qual é o alvo? É que o ministério de dança seja a igreja inteira. Sabe quando o ministério de louvor toca e a igreja inteira adora e canta? O pessoal já entendeu que cantar é para todo mundo. O nosso sonho é que a igreja entenda que dançar é para todo mundo. A nossa cultura religiosa foi nos enchendo de preconceito, de medo. As pessoas têm medo de se mexer e nem percebem que não dançam por isso. E são capazes de virar e falar, não, é o meu jeitinho. Não é o seu jeitinho, você foi estragado durante a sua existência. Você foi ensinado a ficar preocupado com a opinião alheia. Você foi ensinado a dançar para Mical e não para Deus. A próxima vez que a gente chamar o pessoal, todo mundo aqui à frente, ninguém me conhece aqui nesse lugar, mais faça ainda. Mais faça ainda. Você precisa de um exemplo de alguém doido? Estou aqui. Você precisa, mas eu não sei dançar direito. Melhor do que eu, acho que você sabe. Simplesmente entrega a sua adoração ao Senhor. Eu queria convidar vocês a se colocarem de pé nesse momento. E eu quero fazer um apelo antes da gente passar para a nossa próxima etapa. E eu quero que você preste muita atenção. Olha, ministério de dança não é coisa de mulher não. Tá, meninos, homens que estão aqui, dançar para Jesus não é coisa de mulherzinha, como já foi ensinado. O maior exemplo que a gente tem está aqui, um homem dançando. Ninguém questiona a masculinidade de Davi por isso. Homens e mulheres que estão me ouvindo, a forma da gente vencer o nosso orgulho é através de uma coisa chamada humilhação. E Davi entendeu isso. E eu quero chamar você para se humilhar nesse momento. De que forma? Se você reconhece que tem enfrentado dificuldade nessa área, de vergonha,
de opinião alheia, de dançar preocupado demais com a opinião das pessoas. Eu quero convidar você a fazer como Davi fez, eu vou me humilhar mais ainda, eu vou me rebaixar mais ainda. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, que eu vou orar para que você seja curado com relação a isso. Você é capaz de olhar para dentro de você e enxergar que você tem essa dificuldade. E quando você dança, você está preocupado com os outros, está preocupado com a opinião dos outros, com os olhares dos outros. Sai do seu lugar, vem para cá. Sai curado daqui nesse momento. Pode vir, vem para cá. No trono tem que estar Jesus. Pastor, como é que eu sei se eu estou dançando para outras pessoas ou se eu estou dançando para Deus? A opinião do seu coração. Você fica preocupado com a opinião alheia. Você sente vergonha, você sente medo. Significa que o seu olhar não está no trono de Deus. Significa que você está ainda preocupado com Mical. Mas Deus vai quebrar isso na sua vida hoje. Amém? Igreja, estenda as suas mãos na direção de cada um desses. Pai, estamos aqui nesse momento reconhecendo diante do Senhor que nós precisamos da Tua graça para que a direção, a plateia da nossa dança no nosso coração seja consertada, seja o Senhor. Quando nós dançarmos, Senhor, que não seja para uma plateia humana, não seja a pessoa que está do nosso lado, não seja a pessoa que está diante de nós, mas seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meu Deus, quando a gente dançar, que seja adoração verdadeira, meu Pai. Que a gente não se doa mais com críticas ou com qualquer outra coisa, mas que a gente esteja preocupado com aquilo que o Senhor nos mostrar, com aquilo que o Senhor fala a respeito de nós, que até o nosso semblante, o nosso rosto no momento da adoração, seja algo transformado, seja de alguém que está preocupado em agradar o Senhor, a expressar corporalmente o anseio que temos por Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, cada ministério de adoração, de dança, representado aqui à frente nesse apelo, que sinta um renovo vindo do Senhor nesse momento, que sinta um renovo, meu Pai, em nome de Jesus, que todas as vezes que eles estiverem dançando, que o Senhor seja o centro de tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor.